pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que eu já tratei com vocês lá no meu Instagram. Como eu falei, essa semana a gente falou um pouquinho sobre a TPM e a saúde mental e é muito interessante perceber que existem fatores biológicos muito sérios que podem afetar ou até mesmo piorar questões da nossa saúde mental, principalmente da saúde mental da mulher, que tem toda uma questão singular. Enfim, pensando nisso, trouxe aqui esse tema para a gente conversar, que é o corpo durante a quarentena. Assim como na TPM, né, mas não só em qualquer tempo da nossa vida, a gente é afetado por questões biológicas externas que fazem com que o nosso corpo sinta muito. Por exemplo, agora na quarentena a gente tem passado por um período de estresse muito grande. Quem ainda está em quarentena, ainda mais, mas também quem já flexibilizou, que precise trabalhar um estresse com as questões referentes à higiene, a todo esse trabalho que a gente tem que fazer quando vai sair de casa, enfim, é um estresse muito grande em tempos de pandemia. E o que acontece? Quando a gente está em estresse, o nosso corpo tende a reagir de uma forma muito diferente e particular para cada uma. Muitas pessoas disseram que ganharam alguns quilinhos, outras perderam tantos outros, mas o fato é que o nosso corpo ele está mudando e ele está reagindo também a tudo isso que está acontecendo. Muitas pessoas inclusive tiveram que usar óculos, né, ou comprar óculos agora, óculos de grau, por tanto tempo usando as telas. Então existe aí um fator muito importante para a gente olhar também. Ou enfim, dores nas costas, acontece com muitas pessoas. A gente não olha para essas coisas com tanto medo ou com tanta apreensão quanto quando acontece alguma mudança no nosso corpo, seja ele engordando ou emagrecendo. Essas questões elas são vistas de uma forma muito pesada e até mesmo punitivas, o que faz as pessoas fazerem dietas malucas. Bom, no livro da Naomi Wolf, ela trata muito sobre essa questão, principalmente no capítulo da fome, e hoje eu trouxe algumas questões sobre isso para a gente falar. Uma primeira frase que ela fala no livro, que é emblemática, é sobre o hábito da dieta. Ela diz que o hábito da dieta é o mais possante sedativo político na história feminina. Uma população tranquilamente alucinada é mais dócil. Essa frase é muito forte e a gente discutiu ela lá no grupo de estudos. E muitas meninas falaram que, inclusive, agora em tempos de quarentena, as pessoas que estão mais tempo em casa acabaram não tomando muito desse sedativo político e se libertando das questões com o corpo. Como assim se libertando? Não olhando para ele de forma obsessiva e se privando de alimentos, né? Então, não tendo uma vigilância muito grande com a comida, fazendo as coisas com muito mais prazer e não olhando para o corpo de uma forma extremamente estética. O que fez com que o corpo tivesse uma forma diferente daquele que estava lá antes da quarentena. O que está tudo bem também, porque existem essas mudanças. O caso é que muitas pessoas querem continuar tomando esse sedativo ou vão voltar a tomar esse sedativo com uma dose um pouco mais elevada para sair de casa, né? E aí a gente volta também para aquilo que a gente já discutiu aqui, que é essa demanda do olhar do outro. E aí a gente também tem que pensar, se essa é uma demanda do outro e não sua, se existe uma questão com o seu corpo mesmo ou é uma questão de outras pessoas, de comentários, enfim. Existe todo um cenário que a gente precisa pensar e elaborar para entender um pouquinho dessas questões. E outra frase muito importante que eu preciso trazer aqui para vocês é que o mundo exterior nunca passa para as meninas a mensagem de que seu corpo é valioso simplesmente porque elas estão nele. Então isso não vai acontecer. Se você está esperando essa aprovação de outras pessoas, independente de qual ela for, ela não vai existir. Isso porque existe uma coisa chamada pressão estética, que faz com que a gente nunca chegue nesse ideal. E falando em ideais, isso é muito comum para a psicanálise, né?
Esses ideais, eles precisam existir como uma base de referência. A gente precisa olhar para esses ideais e dizer, bom, é possível eu chegar lá e se eu chegar lá eu quero fazer isso ou aquilo. Mas quando esses ideais, eles são muito longe da possibilidade, eles trazem um grande sofrimento e outra, eles não trazem nenhuma possibilidade para você se mover aqui, né? Agora, enquanto você está da sua forma, seja ela qual for. E é importante também dizer que a gente nunca vai chegar nesse ideal, né? Porque se você cola no seu ideal, você sofre muito. E quando você chegar, ai, não era aquilo que eu queria ou não era aquilo que eu imaginava. Existem filmes, documentários muito legais sobre mulheres que falam sobre os corpos ou que fizeram mudanças muito grandes e chegando nessa mudança viram que a felicidade não morava aí. Um deles se chama Embrace, que é um documentário maravilhoso e eu recomendo vocês assistirem. Bom, outro ponto que o Coutinho traz pra gente é falando sobre a quantidade de vezes que as pessoas se olham nos espelhos e se relacionam com eles. Eu vou ler aqui pra vocês. A quantidade de vezes que os adultos se olham no espelho revela a constante necessidade de reasseguramento da imagem. As academias de ginástica, as cirurgias plásticas, os cosméticos, os tratamentos estéticos e etc. Nada mais são do que utensílios a serem usados pela ditadura da moda para impor uma imagem de um belo corpo e sadio, de um corpo belo e sadio. Tudo isso ele está falando sobre a relação com a imagem, a relação com o espelho e a relação também com o narcisismo. E hoje a gente vive num excesso de imagem, seja pelo Instagram, inclusive pelos filtros, né, que a gente está falando aí bastante sobre essa problemática. E esse excesso de imagem, de informação, acaba fazendo com que a gente não se olhe de uma forma inteira. Isso quer dizer que a gente acaba se dispersando daquilo que é nosso e acaba olhando muito mais para aquilo que é do outro. E aqui ele fala que existe uma dispersividade e não um encontro com o eu narcísico. Então, imaginem agora com os filtros, né? Quando a gente coloca ali uma imagem que aparentemente é nossa, que a gente reconhece como nossa, mas que não é a gente, né? Que é uma versão idealizada de uma imagem, mas que não é o nosso próprio eu. Então, se existem todas essas questões com um espelho, imaginem só com um filtro, enquanto realmente fica difícil para a gente elaborar tudo isso. Claro que a gente pode usar um filtro um dia ou outro, mas ficar obsessivamente usando aquilo e entender que essa é a sua imagem, não reconhecer a sua imagem no espelho, é problemático. E aí a gente também pode pensar na relação das crianças que estão vindo aí com toda essa tecnologia e entendendo que isso é uma imagem ou que isso é uma possibilidade de imagem e o que é ser belo. Ser belo é ter um tipo específico de estética. A gente já convivia com alguns padrões antes, mas acho que o acesso a eles nunca foi tão fácil, né? Hoje a gente consegue ter um acesso num celular colocando um filtro e modificando todo o nosso rosto. Então isso é algo que a gente precisa pensar. Então esse excesso significa que não há um significante que represente esse sujeito. Não existe uma cadeia associativa de significantes, então ele se perde. A Ana Costa, inclusive, em uma das conferências dela, um corpo para psicanálise é ser em meu corpo para ser uma imagem. Ou seja, primeiro a gente tem que ter uma dimensão muito clara do que é nosso para depois ser uma imagem ou para depois projetar essa imagem para outras pessoas. E além disso, se a gente pensar numa questão muito lógica e prática, o que permite com que você se desloque para os lugares ou tenha uma relação com as pessoas, referência de espaço, é o reconhecimento do seu corpo. Então, a partir do momento que você sabe a dimensão do seu corpo, sabe aonde que ele cabe, entende como que ele funciona minimamente, você também consegue se relacionar com as pessoas. Por isso é tão importante ter essa imagem muito bem construída e essa construção do corpo ser muito bem elaborada.
Bom, é preciso do olhar do outro para constituir essa imagem de corpo. E é preciso também das palavras desse outro, até porque o corpo para psicanálise é linguagem. Mas fazer delas uma dependência não é algo estruturalmente saudável e sim visualmente midiático. Bom, e pensando que isso é algo visualmente midiático, a gente para pensar nas redes sociais, nos filtros, como a gente já comentou, e o quanto isso é prejudicial para nossa imagem corporal, mas também para nossa autoestima e para o que a gente entende do que é ser mulher. E aí resolvi fechar esse assunto com uma frase muito especial da Naomi Wolf de novo, que acho que faz a gente pensar muito. A mulher magra ideal não é linda do ponto de vista estético, ela é uma bela solução política. Bom, essa frase é bem forte, diz muita coisa, faz a gente ter várias reflexões do que é posto pra gente, do que a gente continua reproduzindo, do que a gente não quer mais reproduzir. E esse espaço que a gente tem de quarentena é também um espaço de experimentação, de criação e de possibilidade de, quem sabe, se enxergar a comunidade ou parar para pensar um pouquinho nessas questões e pedir ajuda. Bom, por hoje é isso. Se você gostou do assunto, deixe um like e se inscreve no canal. Um beijo e até mais!